Esse coroa pilantra é um fanático religioso que isolou toda a sua família no meio do mato e comete atrocidades com as próprias filhas, que não têm noção nenhuma do que estão fazendo, pois o pai é como se fosse um deus para elas. Mas isso muda quando o carro de 3 jovens quebra na propriedade e elas têm contato com o mundo exterior. Assista comigo, em nome do Pai, e veja o que um fanático religioso é capaz de fazer com a própria família. Harold reúne toda a família na mesa, pergunta se elas confiam nele e no Senhor, fala sobre um pacto e manda a família tomar uma taça de vinho. Ele recita versículos da Bíblia. Sarah diz que confia sim, então Harold diz que eles acabaram de tomar veneno. Maggie chora com medo e ele diz para se unirem para fazer a passagem juntos. Cara, olha o controle que ele tem sobre a família. A esposa Betty e a filha Sarah aceitaram de boa o destino delas. Porém, isso era apenas um teste. O pilantra não envenenou de verdade. Mais tarde, ele conversa com as filhas e explica que isso foi para provar que elas confiam nele e em Deus. Sarah aceita de boa, mas Maggie continua revoltada. No dia seguinte, após terminar suas tarefas, Maddie vai passear pelo local. No celeiro, uma luz pisca misteriosamente e Maddie avista um carro quebrando no meio da estrada. Ela volta correndo para casa, mas não conta o que viu. Minutos depois, 3 jovens batem na porta: Randy, Luke e Fisher. Eles dizem que o pneu do carro furou e pedem para usar o telefone, mas lá não tem. Harold diz que o vizinho mais próximo fica a cerca de 45 quilômetros dali. Eles conversam um pouco e a família mostra que são independentes, ou seja, vivem completamente isolados ali com tudo que precisam para viver. O único carro que tem é um trator, que não pode ser usado para andar longas distâncias. Harold diz que vai dar uma olhada no pneu deles para ver o que dá para fazer. Na estrada, ele desvia desse buraco disfarçado aí, que os jovens ignoram. Já no carro, Harold joga a cerveja deles fora, dizendo que a Bíblia não permite isso, e reboca o carro. As 3 mulheres da casa conversam sobre eles, e Maggie demonstra muito interesse nos estranhos. Eles ficam para o jantar, e Harold briga com eles por falarem palavrões e falarem o nome de Deus em vão. Randy fica bravo e vai para o carro, Luke vai atrás, e Fisher é o único que parece entender que a pessoa tem que se adequar às regras do dono da casa que está acolhendo você, e se desculpa pelo comportamento dos amigos. No jantar, Harold diz que colocou epóxi no pneu e amanhã vão poder ir embora. Maggie faz várias perguntas sobre a vida na cidade, mostrando muito interesse. Harold se revolta com ela, deixando-a sem o jantar. Randy diz que vai ao banheiro, mas fica bisbilhotando a casa. Encontra garrafas de vinho e provavelmente meteu para dentro, porque Harold acha que ele está demorando e o encontra espumando pela boca. Rapaz, bom senso esse finado não tinha. Harold diz que ele não morreu, só precisa dormir. Confia, galerinha. Luke fica revoltado e sai xingando por não poder levar o amigo para um hospital. E Harold dá um ótimo conselho a Fisher: não saia por aí bisbilhotando onde não foi chamado. Betty arruma o quarto para os dois e diz que o marido permite que usem o banheiro apenas uma vez durante a noite. Vendo o interesse de Maggie por Fisher, Sarah diz que Deus conhece seus pensamentos e manda orar para não pecar. Ela encontra ele no corredor e parece querer contar algo, mas desiste. A bichinha trocou 3 palavras com ele e se apaixonou. Que bonitinha. Lá fora, Luke percebe que Harold não fez um bom trabalho no pneu. De madrugada, ele decide ir ao banheiro e vê Sarah tomando banho na banheira com Harold. E se você está achando isso um absurdo, relaxe, porque vai piorar bastante. O pilantra percebeu que foi visto e tranca a porta do quarto dos rapazes. Luke conta a Fisher o que viu, e Fisher acalma o amigo sem nem julgar as atitudes do velho. Informação inútil. Sarah e Maggie dormem na mesma cama, mesmo tendo quarto sobrando. No outro dia, olha o alisado besta que ele tem com Sarah. Só percebi isso agora. Luke procura o epóxi para refazer o trabalho no pneu e acaba encontrando um carro escondido no celeiro. Ele confronta Harold, que explica a situação dizendo que, quando falou que não tinha carro, quis dizer que não tinha carro funcionando. Luke não acredita, mas Fisher agradece todo feliz. Sinceramente, o Fisher ser tão lerdo é estressante. As irmãs conversam sobre os rapazes e Sarah recita a Bíblia, chamando os caras de demônios. Maggie diz que Deus os levou lá por um motivo, e Sarah diz que é só um teste. Essa bichinha aí já nem pensa mais com a própria cabeça, minha gente. Luke e Fisher conseguem recuperar um pneu do carro velho. Maddie vai ver eles trabalhando. Fisher conta sobre as viagens que já fizeram, mostra as fotos e os dois tiram uma selfie. Ela ficou toda boba com isso. Após o concerto, eles levam Randy para o carro, se despedem da família. Harold dá outro conselho: não confie nos teus amigos, eles são todos enganadores. Direto demais o velho, sem rodeios. Ele convida Fisher para morar com eles, para conseguir a redenção. Ele obviamente recusa. Maggie se despede dele, abraçando e dizendo que o ama. Ele fica sem palavras. Luke dirige igual um idiota e esquece do buraco que ele já sabia que existia.
quebrando agora o eixo do carro. Luke, sua burrice foi determinante para o que vai acontecer agora. Eles voltam para a casa do fanático, onde ele diz que Deus os mandou lá para que Harold tirasse seus pecados. Luke manda ele calar a boca, diz que é azar e que ele fez algo com Randy para que ficassem lá. Ainda conta o que viu no banheiro. O velho expulsa ele. Betty ouve isso e o confronta. Ele diz que Luke é mentiroso e manda Sarah fazer uma limonada com veneno. Ela está insegura, porém o velho a convence. Betty discorda, mas não faz nada. Então Sarah entrega a limonada para Luke, que vai andar cerca de 10 horas até a civilização. Fisher vai ficar com Randy. E olha só, ele desconfiou de tudo que Harold fez, inclusive de adoecer Randy, mas mesmo assim, aceita tomar isso depois de brigar com o cara. Vamos ver o que vai acontecer. Fisher investiga o problema do carro e percebe algo, enquanto Luke acha uma tábua cheia de pregos na estrada com um sensor. Lembra da luz no celeiro piscando? Pois é, o pilantra do Harold fez tudo. Luke corre para avisar o amigo, porém a limonada faz efeito, com Sarah e Harold assistindo tudo de longe. Fisher percebe que o carro escondido tem o mesmo problema do carro deles. Ele olha dentro e encontra fotos de uma família com 2 garotinhas. Na casa, Maggie percebe que Randy se foi e decide investigar o quarto onde ele passou mal, achando a rolha da garrafa de vinho, além de uma foto das 2 crianças com o carimbo de Nebraska. Harold chega na hora e bate nela por estar onde não devia. Maggie conta sobre Randy e o velho diz que a culpa é do próprio rapaz, por ser um pecador bisbilhoteiro. Ele dá um sermão nela, e Maggie corre assustada para fora de casa. Fisher conversa com ela. Maggie mostra a foto que encontrou, e Luke mostra as fotos da família que encontrou no carro. Eles chegam à conclusão de que tem algo errado acontecendo ali. 2 gênios. Harold chama Fisher para conversar e tenta converter o cara. Ele recusa e vai ver o amigo. Sarah pede para conversar sozinha com Harold, e daqui para frente é só para trás. Ela diz que quer um futuro com ele, praticamente pedindo o velho em casamento, minha gente. Betty ouve tudo escondida. Sarah senta no colo dele enquanto cita Gênesis 19, 30 e 38, que fala sobre as filhas terem se deitado com Ló. Fisher descobre que Randy se foi, grita por socorro e Harold aparece. Eles discutem e o velho faz Fisher cheirar algo, apagando na hora. Maggie vai tirar satisfação com a mãe. Ela não consegue disfarçar e conta toda a verdade. Betty não podia ter filhos e Harold queria muito. Então eles fizeram uma armadilha na estrada. O carro dos pais de Maggie quebrou. Eles ficaram com as crianças e deram fim aos pais dela. Fisher acorda acorrentado em uma cabana e grita por socorro. Maggie aparece para ajudar. Como ela encontrou ele, eu não faço ideia. Harold percebe que Maggie roubou suas chaves e vai atrás. Ela diz que vai embora com Fisher e o beija. O fanático chega. Os 2 prendem ele na cabana, mas ele abre com a maior facilidade. Os 2 correm e simplesmente encontram Luke e Randy pregados em 2 cruzes. Garanto que vai piorar, minha gente. Eles correm desesperados. Maggie perde as forças nas pernas, coitadinha. Enquanto espera, Sarah aparece e já era pro Fisher. Foi finalizado sem a menor pena, o coitado. Dentro da casa, Betty ora, pede perdão e toma suco de limão, o mesmo do Luke. Harold conforta Sarah como se precisasse, né? Maggie se revolta e conta tudo a Sarah. Obviamente, ela não acredita em nada do que ouve e continua apoiando Harold. Ele diz que Deus pediu para ele terminar algo. Então, taca fogo nas 3 cruzes com os 3 amigos. Aí vocês pensam, agora não tem como piorar mais. Relaxa o bumbum aí, que o fanático tem mais uma jogada. Maggie chora ao ver o corpo de Betty. Lembram do ritual do começo, que era um teste? Agora não é mais. Harold fala como se fosse Deus, dizendo que está na hora de confiarem nele. Sarah diz que confia nele e no Senhor. Está assustada, mas não com medo. Maggie relembra os tempos felizes com Betty e a irmã. O pilantra chega com o vinho batizado. Maggie já percebe que a taça dele está separada. Ele serve as 2, recita a Bíblia de novo e os 2 tomam o vinho, menos Maggie. Sarah é a primeira a ir nos braços do pai. A bichinha da Maggie chora e pergunta por que o pai ainda está vivo. Ele diz que Deus o salvou, manda confiar nele. Maggie diz que confia em Deus, não nele. Ele fala que terá piedade dela. Maggie pergunta se ele acha que é Deus, e ele responde dizendo que não deveria haver diferença para ela. Ela derrama o vinho, e ele aponta uma arma, dando a garrafa a ela, deixando-a sem saída. Maggie pega a garrafa e pede a taça. Quando vira de costas, quebra a garrafa na cabeça do pilantra e corre. Maggie se esconde no carro dos rapazes, chamando a atenção dele. Harold dispara várias vezes contra o banco do motorista, mas não encontra ninguém. Ela estava embaixo do carro e passa a faca nas pernas dele, deixando-o impossibilitado de levantar. Após ele acabar com as últimas munições que tinha, Maggie busca o vinho e o manda tomar. Ele a xinga
E então ela o finaliza com uma faca. O filme chega ao fim com ela indo embora da fazenda. Rapaz, o filme é bom. Deixa a gente tenso o tempo todo, querendo saber o que vai acontecer. O pilantra do Harold teve o que mereceu, mas o Fisher ser finalizado daquele jeito foi decepcionante. Enfim, para os interessados, o filme está disponível aqui no YouTube. Se ficou até aqui, não deixe de comentar sua opinião. E se você gosta de filmes de ação, acho que vai gostar do nosso último resumo sobre um guarda-costas boa de porrada que faz de tudo para resgatar uma modelo que está caidinha por ele.